Muito boa tarde. Salve, salve, rapaziada. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal MVMHMA, Minha Vida, Minha História, Meu Amor. Um tempo sem gravar para esse canal. Aconteceram alguns jogos de um tempo pra cá. Da última vez que eu gravei vídeo, comecei com a lupa gravando o vídeo, deu bom. Então vou repetir o processo para não estragar a zica. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal a mais um vídeo. Esse vídeo não tem um tema específico, rapaziada. Então, esse vídeo não é para falar especificamente só sobre o pós-jogo Corinthians Atlético Mineiro. Esse vídeo não é para falar especificamente de uma situação. Acho que a gente pode fazer um mix de várias coisas que estão rolando agora. Eu vou aproveitar que eu não fiz alguns pós-jogos, isso, nos últimos jogos e vou tentar consolidar aqui o que eu acho do momento atual do Corinthians, Fernando Diniz, alguns jogadores se protagonizando, autoprotagonizando de forma burra e equivocada. E, enfim, acho que aqui vai ficar um freestyle, um vídeo para falar de uma forma ampla de tudo que vem acontecendo. Mas sim, a gente pode começar falando do grande jogo de ontem. Mentira, de grande não teve nada, a não ser a grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista em Itaquera e a força da torcida que se fez presente mais uma vez no final de domingo com o time na beira da zona do rebaixamento. Não é novidade para ninguém que a torcida é o 12º jogador e não foi diferente dessa vez. Um jogo bem feio, um jogo bem estudado, bem parado. Eu acho que, não querendo colocar o Corinthians como coitadinho, eu sei que todo mundo tem mais ou menos esse discurso, né? As torcidas costumam falar isso. Mas eu acho que existe sim uma mobilização maior de alguns outros times que vêm jogar em Itaquera contra o Corinthians. Porque todos os times, via de regra do Brasil, odeiam o Corinthians. Então, parece que o Atlético Mineiro, que já era ruim há algum tempo, com o Hulk, que era o protagonista desse time, sem o Hulk se definhou, está em frangalhos, com perdão de trocadilho, do Galo, né? Está em frangalhos, então o Atlético Mineiro passa por uma fase muito ruim e o Corinthians conseguiu fazer um jogo ruim contra esse Atlético Mineiro com o time titular. Então, com a ausência do Memphis, óbvio, no começo do jogo, o Corinthians começou com o Yuri Alberto Lingard lá na frente, Bidon, Ranieri, Garro e André, Gabriel Paulista, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Bidu e o Hugo. Então esse time, com a troca do Memphis pelo Lingard, é um time teoricamente titular. A gente tem ali a minha preferência, por exemplo, ao Carrilho ou ao próprio Labiar, que a gente tem que falar nesse vídeo também como menção honrosa, no mínimo, no lugar do André. Mas é o time titular, então eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de fazer um jogo, sim, melhor contra o Atlético Mineiro. Mas aí a gente tem que voltar ao fato que o Corinthians não fazer um jogo bom contra o Atlético Mineiro nessa situação é um retrato do que é o Corinthians nos últimos anos, rapaziada. Se esse jogo fosse de mata-mata, com o mesmo público, com os dois mesmos times dentro de campo, muito provavelmente o Corinthians aplicaria uma goleada. 3-0, 4-0 e tal. Então, assim, é chover no molhado falar que esse time se mobiliza de uma forma muito diferente para jogos mata-mata e jogos de pontos corridos. E, enfim, o Corinthians fez um jogo que não foi brilhante, que foi muito bem anulado pelos jogadores do Atlético Mineiro, pelo técnico do Atlético Mineiro, que eu não sei nem quem é, mas taticamente o Corinthians foi anulado na maior parte do tempo, mas no final das contas é quem coloca a bola no barbante, né, galera? Então, a gente cansou de fazer jogos bons, não matar e ou perder o jogo ou empatar, então eu prefiro sinceramente fazer um jogo ruim, desequilibrado, desatento, mas levar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, é uma unanimidade, eu acho, esse tipo de pensamento. A gente tem que pensar no momento atual em parar para a Copa fora da zona do rebaixamento, e eu acho que a missão tende a ser cumprida. Acho que um empate com o Grêmio fora de casa na próxima rodada e última antes da Copa não deve ser de tudo um mau resultado, tá? Então, resultado mais uma vez melhor que desempenho, que assim siga. Eu não quero que o Corinthians jogue o melhor futebol do mundo, eu quero que o Corinthians conquiste pontos e passe de fases em campeonatos mata-mata. Beleza? Acho que sobre o Campeonato Brasileiro é isso, sobre o jogo contra o Atlético é isso, a gente não tem muito o que pincelar, os últimos jogos estão aí e tal. Falando de Libertadores, acho que o Corinthians tá muito bem, tá muito acima, muito além do que nós esperávamos pro início do Corinthians na Libertadores e simultaneamente início do trabalho do Fernando Diniz. O Corinthians vem surpreendendo, a gente conquistou 11 pontos nos jogos da Libertadores, então são 3 vitórias e 2 empates até agora. 2 empates onde eu acho que era muito possível buscar a vitória fora de casa. Contra o Santa Fé talvez um pouco menos, o Corinthians demorou para acordar.
contra o Peñarol, com certeza. A gente tem o protagonista do time do povo, que não é protagonista e parece ser cada vez menos do time do povo também, que é o Yuri Alberto. Perdeu algumas oportunidades, para variar um pouco, e a gente deixou escapar 2 pontos importantes no estádio em Montevidéu, no estádio do Peñarol. Então eram 3 pontos que a gente podia ter buscado ali, estaríamos com 13 pontos, é isso? Estaríamos com 13 vitórias, isso exatamente, 4 vitórias e um empate, estaríamos com 13 pontos agora, brigando pela primeira colocação geral para resolver todas em casa no mata-mata, caso ganhássemos da Platense na quarta-feira. Mas, enfim, contudo, o desempenho vem sendo bem satisfatório na Libertadores. Diferente do time do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga bem fora de casa, ou pelo menos consegue controlar as ações do jogo na maior parte do tempo fora de casa na Libertadores. E eu acho que tá aí onde não tem um ponto de atenção pro momento, né? A Copa, os campeonatos vão parar por causa da Copa do Mundo, e o Corinthians vai pra fase de mata-mata da Copa Libertadores muito tranquilo, tendo um espaço grande para treinar. Isso me preocupa, talvez aqui more um ponto de atenção, porque pelo menos com as últimas gestões, com as últimas comissões técnicas, sempre que o Corinthians para uma data FIFA, para por um tempo maior para treinar, ele volta pior ou voltava pior. Então eu espero que o Fernando Diniz consiga assim reverter essa situação. Então, enfim, sem muito o que pensar, o importante é a gente ganhar do Platense. Antes de pensar na próxima fase, é importante sim ganhar da Platense, porque tem alguns times chatos que podem ultrapassar o Corinthians na última rodada e, sendo assim, consequentemente, poder roubar a chance do Corinthians de definir um jogo de mata-mata em casa. Aqui, uma opinião impopular, eu sei que é uma opinião minha e é impopular, mas eu queria compartilhar com vocês, 2 pessoas que assistem esse canal, que eu prefiro o Corinthians resolvendo fora de casa, tá? Eu prefiro o Corinthians resolvendo fora de... Ultimamente, tá? Não é histórico, o Corinthians sempre teve uma força muito grande em Itaquera, mas ultimamente o Corinthians tem se mostrado muito eficiente em jogos fora de casa. Na Copa do Brasil do ano passado foi muito bem, no Campeonato Paulista contra times grandes foi assim também. Então o Corinthians tem ido muito bem resolvendo fora de casa. Ele faz um jogo consciente em casa para levar o menor prejuízo possível ou a maior vantagem possível pro segundo jogo fora de casa, e assim ele chega muito mais atento no jogo fora de casa. É um time que sabe lidar com a pressão e a torcida adversária, é um time que tem a malandragem em muitos momentos. Então eu tenho preferido ultimamente quando o Corinthians resolve fora de casa. Mas, obviamente, que se esse time se comprovar eficiente como tem sido nos últimos anos, pouco importa se é fora ou dentro de casa, nós somos historicamente mais fortes dentro de casa. Assim está sendo com o Fernando Diniz, como não era com o Dorival Júnior, que era o pior mandante do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians, veja só, o feito que o Dorival conseguiu. Para você ser o pior mandante do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, você tem que ser muito ruim mesmo, e o Dorival conseguia isso. Então, acho que o ponto de atenção da Libertadores é esse, é só ganhar da Platense, confirmar o favoritismo da Platense sobre a Platense e encaminhar a vaga como talvez o terceiro, segundo, quiçá, eu acho que dá pra puxar primeiro melhor ainda, mas a minha preocupação, sinceramente, não é na próxima fase pegar equipes grandes, são as equipes pequenas. Eu, como corintiano, tenho muito mais receio de pegar um Mirassol, eu nem sei se é possível, tá? Eu não tô falando em questão de chaveamento. Um Coquimbo Unido, sabe esses times nada a ver? Do que pegar um Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um time que a gente tá jogando com uma certa frequência e tal, ganhando ou perdendo, mas a gente tem o costume, a gente, tá acostumado com o jogo dos caras. Eu tenho muito receio do Corinthians pegar um time mediano, um time que possa ser um vexame à eliminação, e o Corinthians vai, e a gente sabe como esse time do cacete é contra esses times perdidos, né? Então, acho que o ponto de atenção da Libertadores é mais confirmar favoritismo, manter o pé no chão e seguir em frente. E aí eu queria falar sobre alguns episódios aqui, algumas coisas, aproveitar que eu falei do jogo do Galo, Corinthians e Galo brevemente. Muito bom ver que o seu Zaccaria Labiá está se consolidando cada vez mais, entrando de forma importante, eficiente, tem se mostrado incomodado com o banco de reserva, muito importante. Isso aqui a gente não dá tanto valor, a gente subestima, mas a vontade do atleta tá dentro do campo. É bom quando a gente tem jogador sacudo, culhudo, que quer estar dentro de campo, que vai pra entrevista e fala, porra, eu tô dando meu melhor, mas eu não tinha uma vaga como titular há 12 anos. Então eu quero, tá? Eu tô brigando, quando eu tô entrando, eu tô tentando dar assistência, eu tô tentando fazer gol, tô participando de gol. Então isso é muito importante. É legal ver que além de estar sendo importante dentro de campo e tá decidindo com gol, participação em gol, o Labiá também tem vontade, tem tesão por jogar.
Ele vai e demonstra insatisfação em estar no banco de reserva. Isso é importante e eu tenho certeza que o Fernando Diniz tem essa mesma percepção que eu, tá? E aí, seguindo nessa onda de assuntos aleatórios aqui, tropa, vamos falar também do senhor Yuri Alberto, que é um cara que eu sempre defendi aqui e eu ainda sigo com a minha tese. Já falei isso para alguns amigos próximos, não sei se já falei aqui nesse canal, mas vamos começar por chances perdidas, vamos começar por quase que o personagem caricato que é Yuri Alberto, né? Enfim, o Yuri Alberto, gente, a gente sabe como ele é. Ele erra o gol mais fácil e faz o mais difícil, né? A gente sabe historicamente que ele era pra ser, né, em tese, destro, mas ele adora perder gol com a perna direita sozinho com o goleiro. E aí você vai puxar no histórico, você vê jogadas do Internacional, no Santos e tal, que ele saía cara a cara com o goleiro, ele dava de esquerda, ele cavava, ele driblava o goleiro. Mas parece que no Corinthians ele bateu a cabeça em algum lugar e desaprendeu. Porque eu arrisco aqui, eu não tenho um número na cabeça, mas eu chutaria que o Yuri Alberto, em chances claras não convertidas no Corinthians, essa típica chance clara que ele sai na frente do goleiro e erra, ele já tenha pra mais de 50, né? Pra mais de 50, eu acho que ele tem de gols perdidos. Eu chutaria um número bem próximo disso. Mas tudo bem. O senhor Yuri Alberto, ele é um jogador com uma característica muito própria, muito singular. E eu vou deixar aqui, se pá, eu vou fazer um corte pro Pedro do Futuro, pra eu sempre usar esse vídeo, tá? Vamos lá. Senhor Yuri Alberto. O senhor Yuri Alberto, eu tenho essa teoria, tá? De que o Yuri Alberto é um dos melhores jogadores do Brasil e, quiçá, do mundo, em posicionamento. O que eu quero dizer com posicionamento para centroavante? É autoexplicativo, mas ele é um jogador que ele faz o facão como pouquíssimos centroavantes no mundo. No mundo. Eu arrisco dizer no mundo, tá? Acompanho ligas europeias e tudo mais. O Yuri Alberto, ele tem muita facilidade de se livrar de impedimento, de se posicionar entre a zaga de forma a não ficar impedido. Tem vários gols do Yuri Alberto que vão pra revisão e no final das contas são validados, porque ele não fica impedido, ele é muito bom nisso. Claro, ele também tem impedimento, lógico, todo centroavante vai ter impedimento. Mas ele faz o facão, ele se posiciona, ele ataca espaço, ele corre na profundidade de uma forma muito inteligente e muito eficiente. Então, eu arrisco dizer que ele é um dos melhores nessa função, nessa execução de jogada, de facão, de profundidade, de espaço nas costas da zaga no mundo. Ele briga por esse. Ele tá nesse bolo, tá? Mas ele é um dos piores em frieza, em execução da finalização. Então ele é muito bom atacando o espaço e saindo sozinho na frente do gol, e muito ruim na finalização da jogada. Em ter frieza, em olhar, em avaliar o cenário, em driblar o goleiro, em cortar, em dar uma cavada. Ele é muito ruim. Aí você fala, porra, Pedro, mas ele faz muitos gols. Mas a maioria dos gols dele não são em situações assim, né? A maior parte dos gols do Yuri Alberto é brigando, é jogando, é estando dentro da área, é fazendo um gol de cabeça, é fazendo um gol, de repente, até de voleio, é um gol de esquerda, uma pancada de fora da área. O Yuri Alberto tem várias valências, tá? Tem muitas valências e eu sei admitir isso. Eu acho que ele é muito bom em várias outras funções táticas e técnicas dentro do jogo, que no final das contas acabam meio que equilibrando esse tanto de gol que ele perde. É por isso que todo mundo fala, porra, se ele convertesse metade dos gols que ele perde, ele teria 700 gols, porra. O cara é uma máquina de criar chance e mais máquina ainda pra perder todas elas. Quanto mais clara parece que é a chance, pior parece que é a execução, né? Então, por exemplo, se nós não tivéssemos ganhado a Copa do Brasil, o que a gente pensaria daquele lance do Yuri Alberto logo depois do primeiro gol? Ele faz o primeiro gol, que o Mateuzinho dá o arco pra ele, ele domina e tira com o biquinho da trivela ali do Léo Jardim, e logo depois o Martinez dá aquele voleio no meio campo, a bola fica pro Yuri Alberto à feição. Bola que todo centroavante ama, ainda mais o centroavante rápido, que consegue tirar distância do zagueiro. Mano, arregaça. Ele chega, ele vai chapar de esquerda, a bola pega meio no peito do pé, vai lá na orla de Ipanema. Então, assim, o Yuri Alberto tem várias e várias e várias chances, tem vários edits, tem vários cortes em TikTok, YouTube, em Twitter, de chances claras que ele perde. Então, assim, eu tenho essa percepção. Ele é um dos melhores do mundo em se posicionar para criar chance clara e um dos piores do mundo para executar essas finalizações de chances claras. E aí, ele já virou chacota pela torcida do Corinthians, por outras torcidas, por programas de TV, por comentaristas, por jornalistas e tal,
Mas fato é que a massa da torcida, ou pelo menos quem vai ao estádio com mais frequência, nunca largou o Yuri Alberto, sempre apoiou. Ele é um dos mais ovacionados quando é falada em voz alta, proclamada em voz alta pela voz do estádio lá, a escalação, todo jogo. Quem vai em Itaquera sabe disso. A torcida sempre, sempre defendeu o Yuri Alberto. E aí o senhor Yuri Alberto acha de bom tom ele ir a uma entrevista após um jogo e falar que ele tem meio que decidido que ele já quer sair na próxima janela, que é do interesse dele, que ele já falou com o Osmar Stabile e todo mundo já sabe da vontade dele, ele já falou com o staff dele e tudo mais. Pra quê? Pra que dar essa declaração? O Yuri Alberto é um cara tão inteligente, é um cara que se demonstra tão inteligente, tão cauteloso, tão responsável com as entrevistas que ele dá. Pra que ele deu essa declaração? Ele só joga contra ele. Eu não acho que daqui pra frente ele vai fazer de sacanagem porque ele já tá com a cabeça na Itália. Eu não sou um dos caras que acha isso. Porra, mas dá pra começar a entender quem acha. Ele joga uma responsabilidade pra si próprio que não precisa, mano. Todas as chances que ele perder daqui pra frente, a galera vai falar, pô, vai com Deus. A torcida do Corinthians, que sempre defendeu de forma tão veemente o Yuri Alberto, se sentiu por um momento esquecida, traída, colocada em segundo plano. Não é possível que depois de uma vitória, se eu não me engano, foi numa vitória. Foi na vitória contra o São Paulo? Não, foi na segunda. Acho que foi no segundo jogo contra o Barra. Segundo jogo contra o Barra que ele faz o gol da cavadinha com a esquerda. É isso mesmo. Tava tentando lembrar o jogo aqui, foi mal. No segundo jogo contra o Barra. Ele dá declaração por um jogo leve, jogo de Copa do Brasil, contra o time desfavorecido que era o Barra. A gente ainda nem jogou tão bem assim, mas teve chance e não matou o jogo antes, foi fazer o gol no final. Beleza, ali era um jogo só pra passar, segue o jogo. Treino, descansa amanhã, treino no outro dia, segue o jogo. Jogou uma responsabilidade pra si, falou abertamente, publicamente, que o desejo dele é sair se surgir uma proposta boa. O presidente, o corpo diretivo do Corinthians já tinha demonstrado, já tinha também aberto os números e falado que só libera por mais de 20 milhões de euros para si Corinthians. Levando em consideração que o Corinthians tem só 50% do Yuri Alberto, os outros 50% são do Zenit, o Corinthians só libera por 40 milhões. Quem vai pagar 40 milhões do cara que perde 8 gols por jogo, gente? Enfim, e aí só pra completar a minha análise tática, a minha mega análise tática, isso aqui é jornalismo, gente. Estamos falando de um dos maiores jornalistas do mundo esportivo brasileiro. Eu vejo muita gente falando, porra, o Memphis não perderia esse gol nunca. O Lingard não perderia esse gol nunca. Eu concordo em partes. Eu concordo em partes. Por quê? O Memphis e o Lingard jamais criariam aquelas possibilidades. Desfocou? Desfocou, foi mal. O Memphis e o Lingard jamais criariam as possibilidades. O Yuri Alberto, todos esses gols que o Yuri Alberto perde de forma clara, são jogadas que só ele mesmo, o Yuri Alberto, cria. Consegue criar. Porque ele se posiciona muito bem, tropa. É o que eu tô falando. O Yuri Alberto se posiciona muito bem, ele é muito bom no ataque ao espaço. Correr na profundidade. Ver a posição do zagueiro, se projetar um pouco antes e sair no toque do Garro, do Bidon, enfim, do Memphis. Então, assim, o Memphis jamais perderia esse gol. Eu concordo que o Memphis, na finalização, executaria melhor que o Yuri Alberto, mas o Memphis não estaria ali. O Memphis não conseguiria ter a velocidade que o Yuri Alberto tem para sair na cara do goleiro, para criar esse espaço. Então são características muito diferentes. Então a gente fala, o Memphis não perderia, nem o Pedro Raul perderia. Porra, Pedro Raul não consegue andar em linha reta também, gente. E vagabundo tá lá. O Pedro Raul não consegue fazer um pivô, gente, contra um zagueiro de 1,36 m. Então, assim, o Yuri Alberto, a gente se irrita com o Yuri Alberto, mas as chances que ele perde, só ele mesmo criaria. Eu tenho convicção de que quando ele for embora, a gente vai sentir falta dos gols que ele perde, porque pelo menos ele cria essa chance. O Yuri Alberto gera muito jogo. É uma parada que eu sempre falei aqui. E aí, falando brevemente, pincelando de forma aleatória sobre o último assunto, hoje tem manifestação e votação aberta, hein? Aberta, se eu não me engano é aberta, para expulsão ou não do André Sanches do corpo diretivo do Corinthians, do Conselho Deliberativo, sei lá de que órgão o André Sanches faz parte. Aqui eu peço desculpa pela minha ignorância sobre o tema, confesso que eu deveria me politizar um pouco mais sobre o Corinthians. A verdade é que eu sou contra todos eles, eu acho que renovação e transparência, acho que a chapa de Augusto Melo, acho que nenhum deles tem potencial para liderar o Corinthians como o Corinthians merece ser liderado, como o Corinthians merece e precisa ser administrado.
mas todos esses não são competentes. Nenhum deles é competente. Muita gente pergunta, porra, mas se você não confia em quem tá lá, você confia numa SAF? Porra, não sei. Me parece que essa Safiel, que é um modelo que vem sendo discutido, muito parecido com o modelo de como é feito no Bayern de Munique, por exemplo, acho que dentro do futebol é o clube que mais se assemelha a Safiel. Eu acho que funcionaria muito melhor do que como é hoje. Acho que eu não tenho crença nenhuma, esperança nenhuma de que votação A, votação B melhore o rumo para onde o Corinthians vai, mas eu tô 100% de acordo que a expulsão de alguns desses personagens pelo menos mitiga e diminui os caminhos ruins para onde o Corinthians pode caminhar. Então, acho que isso vai resolver o problema do Corinthians? Não vai. Mas se a gente fizer umas 10 dessa por ano, acho que o Corinthians estará em boas mãos, em melhores mãos daqui a 10 anos, né? Então, eu não tenho muito o que achar. Tô acompanhando, confesso, pelo Instagram do Gaviões da Fiel. O Ale, presidente do Gaviões da Fiel, tem se mostrado bastante próximo dessa situação. Algumas figuras relevantes do cenário do Corinthians, do jornalismo e do esporte, então Ronaldo Giovanelli, Rodrigo Vessoni, Marco Belo, esses caras aí vão cobrir com certeza essa votação hoje. Espero que essa votação, obviamente, não vai ser a resolução maior dos problemas do Corinthians, mas eu tenho certeza que ela pode levar o Corinthians para caminhos mais promissores. Fechou, rapaziada? No mais é isso. Hoje eu falei de vários temas. Quem chegou até aqui chegou. Eu não chegaria se eu fosse vocês. Então, se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal para ajudar na divulgação e na avaliação também de outras pessoas para acompanhar o trabalho que a gente faz por aqui. Fechou? Tamo junto. Abraço. É nóis. Boa semana para todo mundo. Fui!